meus queridos, videoaula de artes de hoje. Na videoaula de artes de hoje, a gente vai trabalhar histórias sonoras. Professora, o que são histórias sonoras? Quando a gente fala de história sonora, a gente fala de uma história que ela é contada por um narrador, que a gente chama. Por exemplo, eu vou contar uma história para você. Era uma vez Chapeuzinho Vermelho. E ela estava andando pela floresta, de repente apareceu um lobo. Eu posso fazer um som de um lobo. Então, uma história sonora é quando aparecem os sons de elementos da história, tá certo? Quando a gente tá contando a história e os sons aparecem, os sons de vários elementos na história. Então, eu vou contar uma história para vocês que está na página 25 do seu livro. E a proposta é que em grupo a gente escolhesse cada aluno para produzir um som. Ia ficar bem legal, não ia? Se a gente tivesse em sala. Então, cada aluno ia representar um som, ou o aluno que quiser. Seriam 6 sons diferentes. Quais seriam eles? 6 não, 8. Chuva, trovão, latido, ventania, galhos, choro, chuva fraca, chuva forte, vento fraco, cantos de passarinho e no final alguém risos. Então, várias pessoas iriam sorrir juntas, porque a história pede isso. Como a gente não está em sala, eu vou ler a história para vocês e vou produzir alguns sons, tá? Pode ser que não fique muito legal, seria legal que cada um produzisse esses sons, mas para vocês entenderem o que é uma história sonora, é uma história em que a pessoa conta a história, é um narrador, e os sons aparecem, essa história é acompanhada por alguns sons de elementos que tem na história, tá certo? Então, vamos lá. Então, isso está na página 25. Na página 26 tem a proposta para em sala a gente contar essa história novamente e os alunos produzirem esses sons, tá? Como a gente está na sala, eu vou tentar trazer elementos que lembrem esses sons ou algum barulho. Mas vamos lá. Então, a história, vou contar para vocês. É a história de João e seu cachorro, ok? Esta é a história de um menino chamado João, que adorava sair para passear com seu cachorro Rex. Numa tarde, como de costume, João saiu para passear com Rex. Porém, logo começou a chover, muito forte. Ele então se escondeu em uma gruta. Chovia muito forte, com raios, trovão, bum, cabum, show. Então, na primeira parte, vocês estão vendo aí que tem barulho de chuva, de trovões, de chuva forte, né? A história continua. Rex latia sem parar. Então, chovia forte, Rex latia. Uau, 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 uau. Era som de chuva, trovões, latidos. Cabum, uau, 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 cabum. O vento fazia um barulho forte. Vum, vum, vum. Ele balançava as árvores, arrastava e quebrava galhos. Parecia que o mundo estava acabando. Som de chuva, latido, ventania, galhos quebrando, toque. Certo? Assustado, João sentou-se no chão e começou a chorar. Som de chuva, vento forte, galhos quebrando, choro. Depois de um tempo, o vento foi acalmando. A chuva enfraquecendo. Os raios diminuindo. Os trovões pararam de soar. Som de chuva fraca. Uou! Uou, uou, uou! Uou, uou, uou! A chuva parou. E Rex parou de latir.
Os passarinhos saíram do seu esconderijo e começaram a cantar alegremente. João começou a se tranquilizar e aos poucos perdeu o medo, limpou o rosto e saiu da gruta. Ao ver que o sol estava de volta, alegrando aquele ambiente, ele sorriu e voltou a brincar. Então, gente, isso é uma história sonora. A gente pode pegar elementos para tentar produzir esses sons, tá? Eu poderia ter pego outros elementos, por exemplo, um galho. Você pega um pedaço de galho e na hora que barulho de galho quebrando, você quebra. A chuva, como é que eu fiz? Eu peguei um saquinho, ó. Chuva fraca, chuva forte. Parece que tá com trovão, não é? Então, elementos que vocês podem produzir esses sons. Então, em casa, você pode tentar ler essa história, pedir para alguém ler e você tentar produzir os sons. Vai ficar legal, já que vocês não podem produzir o som com os colegas da turma, tá ok? Então, gente, os sons eles podem produzir através do próprio corpo também, tá? Ou com elementos. Por exemplo, o lobo chegou na casa dos 3 porquinhos e bateu na porta. Então, a gente pode, ó, produzir o som batendo na madeira como se estivesse batendo na porta, não é isso? Então, esses sons também podem ser produzidos com o corpo. A gente pode tentar fazer com a boca, como eu fiz, o som do passarinho, batendo palma. Olá, oi de casa! Ou então fazendo com o próprio corpo. Tem gente que faz vários sons com a boca. Faz sons de diversas formas, de animais, de vários animais. Produz sons de outras pessoas, tentam fazer, imitar a voz. Então, o corpo da gente pode produzir sons também, tá certo? Então, agora tá pedindo para faça alguns ensaios até que consigam sincronizar a narração e os sons. Depois, organize essa apresentação no pátio. A gente iria tentar ensaiar várias vezes, produzindo o som que aparece na história lá, não é? De chuva, de trovão, de latido, de pássaros. E a gente ia tentar apresentar na escola. Como a gente tá aí nessa pandemia, a gente dividiu grupos, gente que fica em casa, tem gente que não fica. A gente vai, quem está em sala, tentar produzir. Quem está em casa, você vai pedir para a mamãe contar a história e vai tentar produzir esses sons, tá certo? Também tem falando outros sons. O nosso corpo, ele pode produzir sons, como eu falei, né? A gente passa palma, bate os pés com a boca, estralar dos dedos. Então, o nosso corpo, ele produz sons. Brinque com os colegas. Que som eu vou fazer? Siga as orientações. Gente, primeiro você vai tentar aí produzir esses sons em casa. Então, a brincadeira, seu professor vai indicar um aluno que deverá produzir sons com apenas uma parte do corpo. Na sequência, o colega ao lado vai escolher outra pessoa para produzir esse outro som com outra parte do corpo. Por exemplo, depois que todos tiverem produzido alguns sons, organize uma sequência rítmica com assobios, estalos, respiração, palmas. Será preciso ensaiar algumas vezes para isso. Então, como assim? Por exemplo, vou cantar uma musiquinha. Vamos dizer, quero que você produza o som com a mão. Vai ser. Quero que você produza o som com os pés. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Quero que você produza o som com a boca. Quero que você produza o som com o nariz. Quero que você produza o som com assobios. Então, é legal essa brincadeira, né, gente? A gente pode produzir o som com nosso corpo. Então, vocês vão tentar aí produzir sons. Peça para a mamãe pedir que você produza sons com a parte do seu corpo. A mamãe, a titia, a professora do reforço, quem está ali ajudando. E, para finalizar, vocês vão registrar no espaço abaixo como é que se você gostou ou não dessa atividade, você vai escrever, ok? Então, no espaço a seguir, registre o que você mais gostou nessa atividade.
Ah, eu gostei de produzir sons diferentes. Então, você vai aí mostrar para mim o que você... Mostrar não, escrever na página 26 o que você gostou mais de fazer nessa atividade, tá certo? Então, capriche na atividade e até a próxima aula. Tchau, tchau. Quero que você produza som com as mãos. Tchau, tchau.